Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Bom dia! bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia, Lu, Pri, Ana, Vivi, Cris, bom dia, bom dia, bom dia. Ah, obrigado, Lu, obrigado. Obrigado. Nesse domingo que parece ser o Dia dos Pais. É Bela isso sala de aí. aula. Muito bom, bom dia, obrigado, bom dia, obrigado. Que gostoso, Uma bela sala de aula. que bom, que bom. Bom dia, Cris, Inês, sejam muito bem-vindas. Obrigado, Ana, obrigado, meu anjo, obrigado, muito obrigado. Vamos lá, então, vamos iniciar o nosso dia, despertando com olhos do amor. Ontem a gente não conseguiu fazer, né? Mas hoje estamos aqui com uma sessão muito bonita, bem no início do livro, está no capítulo 4, sessão 6, As Recompensas de Deus. É uma sessão muito bonita, não é uma sessão longa, mas é uma sessão com conteúdo muito lindo. Então, vamos iniciar essa sessão hoje, nesse domingo, que parece ser um domingo especial, né, Dia dos Pais. Então tá aí, tá fixado, página 71 do livro texto, As Recompensas de Deus. Então vamos fazer a nossa oração, aproveitar para mandar um abraço para todos os papais no dia de hoje, todas as mamães que são papais também. Que bom, né? Que bom a gente poder se lembrar que aqui no mundo a gente cumpre, né, alguns papéis, algumas funções, mas que, em última instância, né, a gente está cumprindo somente o que Jesus pede para a gente perdoar tudo isso e se lembrar do nosso verdadeiro ser, né, como filhos de Deus, aonde no céu não existe função, existe só o amor de Deus por todos nós. Então vamos aproveitar e fazer uma oração baseada nessa sessão de hoje, as recompensas de Deus. Pai, hoje, hoje escolho as tuas recompensas e não as ilusões do ego, pois o que tu ofereces é eterno e o que o ego promete é pó que se desfaz ao vento. Ensina-me a lembrar que a minha verdadeira herança não está nas coisas que passam, mas na paz que não pode ser tirada de mim. Que eu não troque a tua alegria pela falsa promessa e segurança e reconhecimento que o mundo oferece. Espírito Santo, seja tu a minha visão, para que eu veja o que é real
e não me engane com os brilhos que escondem a escuridão. Que o meu coração repouse nas tuas dádivas, o amor, a paz, a inocência e a certeza de que somos o teu filho. Hoje, aceito sem reservas as recompensas de Deus e as estendo a todos, para que a minha alegria seja completa no reconhecimento de que todos nós somos um. Amém. Amém. Então vamos lá. Vamos iniciar então o nosso Despertando com Olhos do Amor, com a leitura de novo das recompensas de Deus, seção 6, que está no capítulo 4 do livro Texto, página 71. Hoje parece um domingo mais fresquinho, né? Não sei, principalmente quem deve morar na região do sul, né, do sul do país, deve estar bem frio. Aqui no interior de São Paulo está frio hoje, está um dia lindo, mas está frio. Já já o sol esquenta, e vai estar tudo certinho para a gente viver mais um dia. Ai, amorzinho. Tá frio, mas tá. Tá Gostei. frio, mas o sol tá saindo e já vai esquentar. Então vamos lá, parágrafo 1 Vamos lá. da seção 6, as recompensas de Deus. O ego não reconhece a fonte real da ameaça. E se tu te associas com o ego, não compreendes a situação tal como ela é. Só a tua aliança com ele dá ao ego qualquer poder sobre ti. Eu tenho falado do ego como se fosse uma coisa separada, agindo por conta própria. Isso foi necessário para persuadir-te de que tu não podes despedi-lo facilmente e não podes deixar de reconhecer quanto do teu pensamento é dirigido pelo ego. Contudo, não podemos deixar isso desse modo com segurança, senão tu te considerarás necessariamente conflitado enquanto aqui estiveres, ou enquanto acreditas que aqui estás. O ego não é nada mais do que uma parte da tua crença sobre ti mesmo. A tua outra vida tem continuado, sem interrupção. Tem sido e sempre será totalmente imune às tuas tentativas de dissociá-la. Nossa. Nossa, aqui é muito didático, né? Isso que Jesus traz, né? Da gente achar que o ego é uma entidade separada de nós, né? Então, ele traz isso para gente refletir a respeito disso, porque, na verdade, no fundo, mesmo que a gente não queira acreditar, no fundo, o ego, primeiro, é uma criação nossa, né? O ego é uma criação nossa. Segundo, né? O ego não está no mundo, o ego está na nossa mente, né? Terceiro, a decisão, né, da gente ir desfazendo todas essas crenças do ego é uma decisão nossa. Não é uma decisão que tem que partir de Jesus, do Espírito Santo ou de Deus. É uma decisão nossa. Porque esse poder de decisão está na nossa mente, né? Então, assim como o ego está na nossa mente, o Espírito Santo também está na nossa mente, que é a correção de toda essa crença, né, da falsa recompensa do ego, né? Então, esse poder de decisão
o Ken Wapnick chama também, né, de tomador de decisões, né? Então, nós temos que tomar a decisão, né, de transformar ou de ver o ego como ele é, como o que o livro traz a todo momento, como um nada, né? Quem deu esse poder, vamos se dizer, para o nosso ego, fomos nós mesmos, né? Então, lembrando, se nós demos esse poder para o nosso ego, de tirar a nossa paz, né, de conturbar, vamos se dizer, toda a nossa vida, né, que a gente acha que a gente está vivendo aqui no mundo, né, esse é o poder do Filho de Deus. Né? Então, o Filho de Deus que tem esse poder, tem o mesmo poder para desfazer essa crença, né, de que o ego é algo real. Né? Então, Jesus didaticamente traz para a gente aqui, né, porque muitas vezes, né, a gente entende ou elege o ego como sendo uma entidade fora de nós. Ah, porque o ego fez aquilo, o ego fez isso, né? E a gente dissocia o ego, né, do nosso próprio ser, vamos se dizer assim, né? Mas não, o ego está na nossa mente. Se o ego está na nossa mente, como Jesus fala a todo momento, né? O, o, o remédio para a doença, né, está no mesmo lugar. Então, o ego, o problema e a solução estão no mesmo lugar. O problema que a gente acha que a gente tem, que é o nosso ego, e a solução, que é o Espírito Santo, os dois estão na nossa mente. Então, é ali que tem que acontecer o milagre, vamos se dizer assim. Né? Perfeito. Nossa, eu achei bem didático isso mesmo. E aqui, né, no finalzinho que ele fala, na 6 ele fala, né, o ego não é nada, não é nada mais do que uma parte da tua crença sobre ti mesmo. Aí ele fala, né, a tua outra vida tem continuado sem interrupção, né, o nosso ser, né, Cristo intacto, tá ali, né, e toda vez que a gente recorre ao Espírito Santo, né, que é a suspensão total, né, do julgamento de nós mesmos ou de qualquer coisa que pareça estar atuando aqui no mundo, quando a gente dá esse passo atrás, é como se a gente se dissociasse do ego, né? Então, é esse passo para fora do sonho, né? Porque Cristo não está no sonho. Então, esse passo atrás, né, é quando eu me uno ao Espírito Santo, né? E assisto esse ego aqui sem julgar, né? É, é isso, assim. E essa vida, né, que ele traz aqui simbolicamente continua ininterrupta, né? Então, por isso que muitas vezes Jesus fala, né? A tua decisão em perdoar é só para você não protelar mais a sua felicidade perfeita, né? Porque a felicidade perfeita só é possível nesse lugar fora do sonho. Identificado com o sonho, a gente já viu que não, né? Então, nossa, é um belo reforço mesmo pra gente, né? Lembrar disso. Aí, vamos lá? Ao aprenderes a escapar das ilusões, a tua dívida para com teu irmão é algo que nunca deves esquecer. É a mesma dívida que tens para comigo. Uhum. Sempre que ages
egoisticamente em relação a outra pessoa, estás jogando fora a cortesia do teu débito e a percepção santa que ela produziria. O termo santa, entre aspas, pode ser usado aqui porque, à medida que aprendes o quanto estás em débito com toda a filiação, que inclui a mim, chegas tão perto do conhecimento quanto a percepção pode chegar. A brecha é, então, tão pequena que o conhecimento pode facilmente fluir através dela e obliterá-la para sempre. Eu estou sentindo de repetir. Uhum. Ao aprenderes a escapar das ilusões, a tua dívida para com teu irmão é algo que nunca deves esquecer. É a mesma dívida que tens para comigo. Sempre que ages egoisticamente em relação a outra pessoa, estás jogando fora a cortesia do teu débito e a percepção santa que ela produziria. O termo santa pode ser usado aqui porque, à medida que aprendes o quanto estás em débito com toda a filiação, que inclui a mim, chegas tão perto do conhecimento quanto a percepção pode chegar. A brecha é, então, tão pequena que o conhecimento pode facilmente fluir através dela e obliterá-la para sempre. É aqui essas sentenças três assim me lembrou, né? Que porque a cada cena, né, a cada interação, seja com o irmão, ou seja conosco mesmo, né? Se eu tô no sistema de pensamento do ego, eu não consigo, eu tô afastada do milagre, né? Eu tô cega pro milagre, eu tô cega pro para a união, eu tô separada. Então eu perco essa oportunidade. É como se a gente, a cada vez, né, que tivesse, a cada vez que estiver no sistema de pensamento do ego, eu tô perdendo, né, a oportunidade de experimentar a unidade, a união, né? Então é um estado muito só, né? É um estado sozinho, é um Uhum. estado separado mesmo, né? Aí a maneira como você interpreta isso, às vezes, como Jesus colocou aqui para gente, ele usa a tua dívida para com o teu irmão, né? Parece que nós estamos devendo algo, ficamos devendo algo, né? Mas não é isso que Jesus está querendo dizer, né? Ele está dizendo para a gente que o nosso irmão, ele está sempre nos lembrando que a gente pode fazer a correção da nossa mente, né? Essa é a dívida, vamos dizer, Uhum. que Jesus está falando para a gente, né? Então, assim, não é para a gente sentir culpa, achar que a gente está devendo algo para o nosso irmão. Em débito, Não, né? em Assim, apesar débito. dele falar aqui, né? Exatamente, exatamente. Então, sempre quando ages egoisticamente em relação a outra pessoa, está jogando fora a cortesia do teu débito e a percepção santa que ela produziria. É, é isso, né? E sempre que a gente, que o nosso irmão, ele nos lembra de que a gente pode decidir novamente, né? Sempre quando a gente estiver equivocado, transtornado,
né, nós estamos chegando mais perto do conhecimento, né, e ficando mais distante da percepção, né? Vamos lembrar que a percepção, ela só é necessária aqui no mundo, onde nós achamos que nós estamos separados de Deus. E o conhecimento, né, o conhecimento é tudo que inclui, vamos dizer, o nível da unicidade, o nível da eternidade. Então, conhecimento para o livro em Milagres não é o saber, vamos dizer, aqui do mundo de conhecer, de saber, né, algo. O conhecimento, né, do curso em Milagres é a mesma coisa que o céu, que a eternidade. É o conhecimento de que nós já temos tudo. Uhum. Uhum. Seguimos? Seguimos. Parágrafo 3. Tu ainda tens muito pouco confiança em mim. Aqui é Jesus falando conosco em primeira pessoa. Tu ainda tens muito pouca confiança em mim, mas ela aumentará na medida em que te voltares cada vez mais para mim, em vez de para o teu ego, em busca de orientação. Os resultados te convencerão progressivamente de que essa é a única escolha sã que podes fazer. Ninguém que aprenda pela experiência que uma escolha traz paz e alegria, enquanto outra traz caos e desastre, necessita de persuasão adicional. O aprendizado, através de recompensas, é mais eficiente do que o aprendizado através da dor, porque a dor é uma ilusão do ego e nunca pode induzir a algo mais do que a um efeito temporário. As recompensas de Deus, todavia, são imediatamente reconhecidas como eternas. Como esse reconhecimento é feito por ti e não pelo ego, o próprio reconhecimento estabelece que tu e o teu ego não podem ser idênticos. Tu podes acreditar que já aceitaste essa diferença, mas ainda não estás de modo algum Uhum. convencido. O fato de acreditares que tem que escapar do ego demonstra isso, mas não podes escapar do ego humilhando, controlando ou punindo. Uau, olha só. Meramente perdoando, É, meramente não julgando. Nossa. é. E de novo aqui, né? Jesus está falando para a gente o que ele trouxe no parágrafo 1. Né? O ego não é uma entidade fora de nós, onde a gente simplesmente fala assim, não quero mais você. Né? Então, toda vez que a gente faz isso, a gente está reforçando, né, Hum, a crença de que algo externo está causando a minha falta de paz. Então, hum, como é que a gente começa, né, a desfazer o nosso ego? Né? É pedindo ajuda para Jesus, o Espírito Santo, para a gente olhar para o nosso ego junto com eles, para a gente ver. E no fundo, ele não é nada. O ego não é sem nada. O ego julgar. é uma invenção nossa. O ego é uma invenção nossa, né? Então, por isso que Jesus sempre fala que nós precisamos de ajuda. Sim, nós precisamos de ajuda, porque como esse mundo é muito real e o ego, né, ele foi o criador desse mundo, né? Então a gente precisa da ajuda de Jesus para a gente olhar para tudo isso, né, e começar a distinguir realmente o que é verdadeiro e o que é falso, né? E as recompensas de Deus, só as recompensas de Deus, elas são eternas. As recompensas do ego, no fundo, em última instância, elas não existem, mas elas, enquanto a gente acreditar que a gente está aqui, as recompensas do ego
são recompensas que acabam, elas não são eternas. Então, tudo que vem de Deus é eterno. Tudo que vem do ego, primeiro, é falso, né? Segundo, não dura. Por isso que o lema do ego é busques e não aches, né? A gente Uhum. sempre vai ficar procurando uma recompensa aqui no mundo, né, do ego, né, achando que é algo que vai durar. Mas a gente já sabe, por experiência própria, que tudo que vem do ego não dura. O ego nunca está satisfeito com nada. Então ele sempre vai fazer com que a gente busque mais, mais e mais. Só que a gente nunca vai achar aquilo que a gente verdadeiramente está buscando, que é a paz e o amor de Deus. Perfeito, né? E aqui que ele fala, né? Ok, você já sabe a diferença de um pelo outro, né? Uhum, Aí ele fala, né? Tu podes acreditar que já aceitaste essa diferença, mas ainda não estás de modo algum convencido. uhum, é, Nossa, é muito amor, né? uhum, Aí ele fala, né? O fato de acreditares que tens que escapar do ego, olha isso, que tens que escapar, demonstra isso, demonstra que eu não estou convencida, né? é, Mas não podes escapar do ego humilhando, controlando ou punindo. uhum, Não lutes contigo mesmo. É isso, exato, né? Então, exato. por isso que a gente chega num lugar na mente que você só realmente se assiste esse mundo, né? Esse é o lugar quieto, né? Que com o treino, né, gente, assim, com isso a gente vai adquirindo mesmo a cada passo que a gente vai dando, a gente vai realmente compreendendo esse lugar, né? E a gente vai passar por essa fase, sabe? De tentar controlar, humilhar, punir. Ele tá falando aqui, ó. Ele tá falando, né? Uhum, Só que não é também a saída, né? E aí a gente vai dando esses passos conforme a gente vai praticando, porque é só a prática que faz a gente experimentar isso aqui que ele uhum, tá falando, né? E é. você vai falando, olha, realmente assim não dá. E aí você vai tendo experiências, né, que vão te convencendo, né? Nossa, que lindo. E assim, né? Você trazendo isso, né, me veio aqui, né? Eu quero compartilhar com vocês, conforme a Paty trouxe. Não pode escapar do ego humilhando, ou seja, não pode escapar do ego. Deixa eu ver o que veio para mim aqui, só para eu humilhando seria a gente ficar buscando, né, o culpado para nossa responsabilidade de ter escolhido errado. Então a gente fica procurando sempre o culpado, né, e jogando essa culpa no nosso irmão ou fora da nossa mente, né, achando um responsável pela nossa falta de paz. Controlando, o ego gosta de controlar. Então a gente não consegue desfazer do ego enquanto a gente achar que a gente precisa controlar as coisas que estão acontecendo fora da nossa mente, né? Ou punindo, ou a autopunição, né? A gente a todo momento se sentir culpado pelas coisas que nós estamos fazendo, né? Ou achando que estamos fazendo. Então punir, ou seja, né, jogar a culpa no outro, controlar, querer continuar controlando as coisas, achar que você tem controle sobre tudo, né? E se autopunindo, né? Trazendo a culpa até você, né? Não é a maneira de desfazer o ego. É, é, é. É tanto.
É tanto o mundo como a mim mesmo, né? Porque esse personagem aqui também é o mundo, né? Hum, Então, é de modo algum mesmo, né? uhum, Né? Porque que é o que você trouxe aí por último. Porque se humilhando, eu reconheço muito isso. hum, Assim, porque dentro aqui da minha experiência, tudo volta pra mim, sabe? E eu sempre acho que eu sou a culpada. A minha tendência é sempre trazer a culpa pra mim, sim, sabe? E então eu deveria ter feito. Então, assim, ó, eu vou entregar aqui como é que minha mente funciona. Então, por exemplo, eu acho que o Luciano fez alguma coisa, né, pra mim. E uhum, aí eu culpo ele, mas aí eu lembro, né? Eu tô falando isso assim, né, gente? No sistema, só no sistema de pensamento do ego, tá? Como que a minha mente equivocada funciona. Luciano fez algo pra mim, eu fico muito puta com o Luciano, né? E penso, ele não deveria ter feito isso comigo, mas aí eu volto e falo assim, falava, né, gente, que agora não tem mais isso, mas era hum. assim. E muitas vezes escapa isso. Eu, eu fiz alguma coisa errada, por isso que ele fez isso. Então, na minha experiência, não sei se tem alguém aqui que se identifica com esse, né? Hum, Eu sempre hum. trazia culpa pra mim, sabe? Não desse modo, né, que os passos do perdão que a gente fala, mas antes de eu saber disso, era assim que eu é, trazia, sabe? É esse lugar assim, sabe? Se alguém te fez alguma coisa errada, é porque você fez alguma coisa errada, sabe? Você merece ser punida. Você fez errado, ninguém mandou, sabe? Era essa conversa mental que tinha aqui sempre, Hum, que sempre teve. Então eu sempre me achei muito culpada das coisas, né? De tudo, de tudo. Sabe, se aconteceu alguma coisa no mundo, a culpa é minha. Eu que não tô contribuindo, eu que não tô fazendo. Ah, se a fulana, ninguém mandou. Com certeza alguma coisa errada você fez, sabe? Era assim que é assim que esse sistema de pensamento aqui acredita, sabe? É isso. Então, hum, e é muito legal, né? Olhar para tudo isso hoje e, nossa, e ver que hum, isso não é assim e que a culpa não tá em lugar nenhum, né? hum, A culpa não tá em lugar nenhum, nenhum, é, né? E aí aqui, né, que a Pri escreveu, acabei de ver aqui. Não hum, precisamos nos preocupar com o desfazer do ego. É isso. A nossa parte é não julgar. Esse é o desfazer já, né? A nossa parte é não se julgar, não se culpar e, obviamente, ninguém lá fora também, né? hum. Então, nossa, gente, é permitir mesmo que o Espírito Santo nos convença que esse lugar quieto, quieto no sentido, né? Quieto mesmo. Hum. É um lugar de muitas recompensas, né? Tá me vindo aqui, né? Você quer estar certo ou você quer ser feliz? Pelo menos para mim, traduz bastante, sabe? Esse lugar da mente de, de não julgamento, né? Eu Uhum. me lembrar, quero defender alguma coisa aqui, alguma ideia, alguma, sabe? Não, eu quero ser feliz, né? Então, e assim com tudo, com você mesmo, né? Quando você vê lá teu ego atuando, né? Você tá vendo, nem julga, nem julga. Só olha, só Nossa. olha. A Ana colocou aqui Nossa, também. Se alguém for insano, precisa da nossa ajuda, não do nosso ataque. Exato, Ana. Exato.
a Vivi, como pode essas três letras fazerem estrago tão grande? Jesus, eu preciso de ajuda. Esse tal de ego é terrível mesmo, viu, Vivi? Mas vamos lembrar que nós temos realmente esse poder de desfazer, né, esse ego, e a gente vai junto, né? A gente vai junto. A gente carrega a chave do céu, né? Então a gente vai junto, desfazendo, né, essa crença na separação, porque o ego nada mais é do que essa crença na separação. A Lu colocou, acontece isso comigo em relação ao meu filho. Quer ter razão ao ser feliz. É isso, Lu. É isso, meu anjo. A gente precisa ser muito convencido de que a Hum, gente não é culpado. hum. Uhum. Nossa, eu tô muito aberta para experimentar isso, Jesus. Agora aqui. É isso, vamos lá? Vamos ler mais um parágrafo? Nossa, não sei. Não sei bem. O que você Hum. sente? Acho que podemos ler mais esse. Acho que ele vai complementar o que nós estamos falando. Vamos lá, então. O ego e o espírito não conhecem um ao outro. A mente separada não pode manter a separação, exceto por dissociação. Tenho feito isso, tenho, desculpa, tendo feito isso, ela nega todos os impulsos verdadeiramente naturais. Não porque o ego seja uma coisa separada, mas porque queres acreditar que tu és. Hum. O ego é um instrumento para a manutenção dessa crença, mas é somente a tua decisão de usar o instrumento que faz com que ele seja capaz de perdurar. Nossa, tem que ler de novo esse parágrafo aqui. Ai, vamos junto, galera. Vamos, nossa, vamos receber aqui que ele tá entregando muita coisa boa aqui. O ego e o Espírito Santo não conhecem um ao outro. A mente separada não pode manter a separação, exceto por dissociação. Tendo feito isso, dissociado, né? Separado, ela nega todos os impulsos verdadeiramente naturais. Não porque o ego seja uma coisa separada, mas porque queres acreditar que tu és. O ego é um instrumento para a manutenção dessa crença, mas é somente a tua decisão de usar o instrumento que faz com que ele seja capaz de perdurar. Nossa, né? Nossa, eu vou dar uma. Como fala? Uma. Ah, uma teorizada aqui de algo que veio, né? Porque às vezes a gente fala, né? A gente. Não é uma maneira didática falando que a gente se dissocia, né?
que a gente se dissocia do ego assim e assiste, né? Isso é só uma maneira didática. Mas, na verdade, quando a gente faz esse movimento de assistir, a gente unifica, porque nesse lugar o ego desaparece, né? Na, na mente, assim, sabe? Não sei falar o que chegou assim pra mim, sabe? Hum, Porque, na verdade, a mente não é separada. A gente acredita só que tá, né? Ela não é. Nada aconteceu, né? É só uma crença, né? E não um fato. Então, nossa, hum, é só trazendo aqui algo que chegou, tá? Só para realmente receber aqui. Mas é isso, é isso. É o ego, de novo, só para a gente reforçar para a gente mesmo, né? O ego é a crença na separação, né? Uhum. Então, ele fala aqui, mas porque queres acreditar que tu és, né? Então, vamos ficar com essa É o tipo da reflexão, coisa que você tem que sentar com Jesus, ficar com essa né, gente? Porque reflexão. tem que ser experimentado mesmo, assim, tem que Uhum, chegar na linguagem. É tão perfeito isso, né? Porque por isso que não adianta, assim, né? Não... uhum, Ah, nossa, eu esqueci até a palavra que fala, assim, quando... interpretando, uhum, né? Por isso que a interpretação, ela vai ser, ela é personalizada para cada um, né? uhum, Então chega de uma maneira para cada um, assim. Então, nossa, perfeito, né? uhum. E é muito legal que ele fala ali, o ego e o espírito não conhecem um ao outro, né? É, Um, o é espírito porque foi criado por Deus é e porque o o outro não ego, existe, né? é, e o ego o espírito foi criado por Deus, ponto, né? E o ego foi criado por nós, criado entre aspas por nós, né? Então, por isso. E o ego nada mais é, né, do que vamos se dizer, uma viagem do Filho de Deus, né, que nunca aconteceu, né, sobre essa crença na separação, vamos se dizer assim. Então, vamos lá, vamos realmente pedir para o Espírito Santo uma experiência para que ele realmente nos mostre, né, de que de fato nada nunca aconteceu, né, e que nós estamos muito abertos para receber a orientação dele. Aqui, ó, a Ana escreveu, né? Você, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Uhum. Uhum. Esse é meu treino constante. É o E se julgamento. a gente se abrisse, minha irmã, Hum, para que o Espírito Santo nos convencesse que essa hum, viga também não tá aí. hum, Nossa, esse é o lugar que o Espírito Santo leva a gente. hum, Não tem viga. uhum, Não tem culpa. É isso. Vamos junto. vamos junto. A Cris colocou essa live é um forte convite para aceitarmos que a percepção está invertida e que a única existência está em Deus. Perfeito, Cris. A Lu colocou, parece que ouviu o David uma vez dizendo que o ego não é nada. Exato.
Quando o pensamento dele vier, dizemos simplesmente, vai para a luz. Boa, boa, Lu. É Obrigado, isso, Levi. amores. Um lindo domingo para todos vocês também. Obrigado por vocês estarem aqui conosco. Hoje nós temos um encontro no nosso grupo de estudos às 19 Uhum. horas. Então a gente espera todos vocês lá com muito carinho. É isso. Vamos juntos. Vamos junto. Beijo, lindo domingo para todos. Tchau.